do poder todo dia. Hoje eu não vou falar do poder que o Espírito Santo me confere. Eu vou falar da unção que o Espírito Santo me confere. Título da mensagem, depois se você for ver na internet, vai ser: unção para quê? Para que eu preciso de unção? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 10. 1 Samuel 16, versículo 10. A minha esposa é bom que ela é meu ponto, tá? Ela mencionou para mim, eu gostaria de poder mencionar e honrar a filha do pastor Aristóteles, que foi pastor presidente dessa igreja e construiu esse templo. Se não me engano, foi construído no templo. Me disseram que ela está presente, se ela puder só levantar, ficar de perto, para que a gente possa. Não me passaram um nome aqui, mas cadê? Está ali a minha irmã. Qual o nome da irmã? Alguém grita para mim aí? Zilami, a irmã Zilami. Deus abençoe sua vida, você pode aplaudir ao Senhor. Que honra recebê-la. Feliz Dia das Mães. E toda a família, fique de pé toda a família, por favor. Que alegria receber a visita de vocês aqui. Que bênção, tá bom? Vocês fazem parte dessa história. Queremos honrar a nossa história, honrar a história de vocês, do pai de vocês, de tudo aquilo que eles fizeram. Hoje é uma noite muito especial, não sei se você está sentindo isso. É uma noite de unção do Senhor aqui nesse local. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus, acompanhe a leitura. Assim, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses aqui são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite, do azeite, e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Agora abra comigo em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, um texto muito conhecido da igreja. Eu já vou lendo e está aparecendo no telão. Lucas 4, 18 diz assim. Isso aqui é Jesus falando, tá? Se você tem aquela Bíblia que tem a letra em vermelho nas palavras de Jesus, provavelmente está em vermelho a letra aí. Se você não... Tem pessoas que falam assim: pastor, como é que eu leio a Bíblia? Por onde eu começo? Eu falo assim: compra uma Bíblia que tem as falas de Jesus em vermelho. Aí você começa só lendo o que está em vermelho. Se você entender o que Jesus disse, já é meio caminho andado. Quem está sendo citado e falando aqui é o próprio Jesus Cristo. Olha o que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Se você é pentecostal e ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Deixa eu fazer uma rápida introdução aqui para você. Se você está fazendo uma jornada e você vai pegar o seu carro e dirigir, se você já teve carro ou tem um carro, e se você não tem um carro, Deus vai te dar um carro, amém? 3 pessoas aceitaram essa palavra aqui. Você já deve ter passado por algum problema em uma viagem de carro, algum contratempo. Por exemplo, às vezes tem pessoas que estão dirigindo o carro e entram em pane seca, porque falta a gasolina. Você fala: deve ter um posto, e quando você percebe não tem posto, ou você mensurou errado quanta gasolina e combustível tinha num tanque, e você vai parar no meio do caminho. Só que essa parada da pane seca, da falta de combustível, é uma parada momentânea. Ela não acaba com a sua viagem ou com a sua jornada. De igual modo, às vezes, pode faltar água no limpador do seu carro. Pode faltar água e fluido do radiador do seu carro. Pode até sair uma fumaça. E quando isso acontece, você para
momentaneamente a sua viagem, você coloca a água, o fluido no radiador, você coloca a água no limpador, pode ter até atrapalhado momentaneamente, mas não para definitivamente a sua viagem se faltar água no seu carro. Se você está dirigindo, pode furar um pneu, pode secar um pneu, e aí você perde o ar do pneu. O que isso faz? Isso dá uma parada, você pega o step, troca o step, ou você para num posto, calibra o pneu, bota ar novamente e você continua a jornada, porque quando falta ar no pneu, no seu carro, pode até parar momentaneamente a sua jornada e o seu progresso, mas não para definitivamente a sua viagem. Agora, se faltar óleo no motor, e você ignorar os sinais que aparecem no painel, né, meu amor? Eu sou pior do que a Anaíne para cuidar de carro. Tem muito homem que fala, as mulheres são mais atenciosas para os sinais que ficam apitando ali. Aí fica apitando, aí você fala, não, tá de boa, tá tranquilo, nem sei o que significa esse negocinho aqui. Aí você continua dirigindo, daqui a pouco começa a trepidar o carro. Uma vez aconteceu comigo, começou a trepidar muito, eu fiquei semanas andando com o carro trepidando, pensando que era problema de alinhamento, de cambagem. Eu falei, não, tá, eu bati num buraco, desalinhou, eu vou parar ainda numa oficina para alinhar, mas daqui a pouco eu estava dirigindo e começou a tremer demais. Aí eu parei no mecânico, parei no local que troca pneu assim, né, nas oficinas. Aí quando eu parei, o moço que me atendeu falou assim, senhor, você teve sorte, porque se você andasse mais uns 2 ou 3 dias com um motor assim sem óleo, virou água, porque você não trocou o óleo do motor. Se você andasse mais uns 3 ou 4 dias, você ia estragar o motor do carro, ia fundir o motor do carro, ia acabar só você refazendo o motor. O pastor Flávio entende muito bem um pouco disso, só refazendo o motor. Então entenda o seguinte, se eu não tenho óleo no carro, se der problema, ele interrompe definitivamente a minha viagem. Numa viagem, num progresso, num destino que você está traçando, pode te faltar ar, pode te faltar água, pode te faltar combustível, mas se faltar óleo, interrompe a sua jornada e o seu progresso. Por que eu estou falando isso? Porque não é só carro que precisa de troca de óleo, não é só carro que precisa de óleo no seu motor para funcionar, para chegar no destino a qual está proposto. Os crentes da igreja também precisam de óleo. Não sei se você entendeu, pastor, eu não sou carro, eu sei, mas você está indo para algum local, você está seguindo uma jornada, e não tem como você alcançar o destino proposto na sua vida e no projeto de Deus, sem você ter óleo, porque muitas vezes o carro está brilhante, o carro está encerado, o carro está bonitinho, o carro está limpinho, ele está bonito por fora, mas ele está vazio por dentro, está cheiroso, está com interno bonito, está com perfume novo, mas está faltando um pouco de óleo aí dentro, meu irmão. Está faltando um pouco de óleo aí para você correr mais rápido. Muita gente está bonita por fora, mas está parado no projeto de Deus, não pela falta de enceramento, não pela falta de combustível, de ar por fora, mas por falta daquilo que existe dentro. Tem pessoas que estão precisando fazer uma troca de óleo, e nessa noite o Espírito Santo de Deus vai derramar um óleo aqui nesse local, para fazer você sair do estacionamento parado da oficina mecânica da sua fé e colocar você para frente. Para você chegar no destino que Deus propôs, você vai precisar mais do que uma boa lavagem e uma encerada. Você vai precisar de óleo. O carro pode estar lavado, limpo, bonito, brilhando, nuguete na roda. Nuguete, ainda existe esse troço? Mas se não tiver óleo, ele não sai do lugar. Você está entendendo essa aplicação? Eu não estou questionando se você está limpo, estou questionando se você tem óleo. Eu não estou questionando a sua moral, estou questionando o seu óleo. Pastor, mas eu sou puro e santo. Amém, mas tem óleo? Porque tem muito puro e santo parado. Porque o que te faz mover é o óleo. Óleo na Bíblia, azeite na Bíblia, aponta para o que nós chamamos de unção. Unção, na Bíblia não existe uma definição de unção. A Bíblia não define o que é unção, mas a Bíblia, ela descreve e mostra pessoas sendo ungidas. Mas está aqui uma definição para você entender e facilitar o seu entendimento dessa mensagem. Unção é a capacitação e a autorização do Espírito Santo
para uma missão específica. Ou seja, se alguém foi ungido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não apenas capacitou essa pessoa, mas autorizou essa pessoa para resolver um problema específico. Então, a unção te dá uma habilidade que vai além da capacidade humana. Ou seja, você vai conseguir fazer coisas que você nunca foi treinado e ensinado para fazer. Você vai fazer coisas que não tem nem como ser ensinadas, não são ensináveis para pessoas, porque unção você não aprende em um curso, unção você não aprende comprando um livro, unção você não aprende com páginas de uma apostila ou de uma lição. A unção só é recebida quando você coloca o seu joelho no chão. Você pode até ir para culto, você pode até ir para cá, mas é joelho no chão que faz ser derramado unção na vida das pessoas. E quando você tem unção, você vai conseguir fazer coisas que você nunca foi treinado para fazer. Você já se colocou às vezes e você está cheio do azeite, cheio do óleo, e do nada você percebe que você consegue fazer coisas com facilidade, como você não conseguia fazer antes. Como é que eu posso? Eu cheguei aqui, eu mexi aqui no equipamento, deu certo, eu rodei aqui, eu digitei um negócio, parece que o negócio desengastalhou. Isso não é a sua habilidade humana natural, isso é a unção de Deus na tua vida. Então, se você está debaixo da unção, quando você trabalha, Deus trabalha por você. Quando você está debaixo da unção, tudo que você diz, Deus respalda. Sabe quando você fala e discursa palavras, só que as palavras não atingem apenas o intelecto humano, mas o espírito das pessoas? Isso não é habilidade humana, isso chama-se unção do Espírito Santo, te capacitando e te autorizando para resolver um problema específico. Quando você está debaixo da unção, aquilo que sai da sua boca atinge um coração das pessoas. E uma coisa que a igreja tem como um conceito errado é: que culto ungido, que glória ungida. Entenda, é bom a gente ter um culto de Santa Ceia ungido, sim, mas você vai precisar mais da unção na segunda de manhã no seu trabalho do que no domingo à noite na Santa Ceia. A unção não é para ser vivida e experimentada só em ambiente de culto. Tudo aquilo que o Espírito Santo concede para o crente não é para as quatro paredes desse templo e dessa igreja, porque o Espírito Santo quer te capacitar, te autorizar, ele quer te encher. Amanhã no teu trabalho, vai fazer aquela prova? Faça cheio do Espírito Santo. Você vai ter uma entrevista de emprego, que a unção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, porque nós precisamos da unção do Espírito Santo quando a gente está digitando um e-mail, quando a gente está recebendo um cliente, quando a gente está fechando o contrato, quando a gente está dentro do nosso consultório. A unção do Espírito Santo tem que ser liberada sobre a sua vida em todos os momentos, porque ele te capacita a fazer coisas que você nunca conseguiria aprender com o ensino formal. Isso aqui é extraordinário. Se você está numa reunião e você está debaixo da unção, quem está na mesa pode até ter mais diploma que você, mas quando você abre para falar, você tem mais autoridade do que eles. Você já viveu um momento assim? Que você viu tanta gente capacitada, tanta gente preparada, tanta gente com histórico maior, melhor do que o seu. Daqui a pouco pediram a sua opinião e do nada veio uma ideia, veio um insight que você acha que é da inteligência, e você fala alguma coisa e todo mundo fala: uau, como é que a gente nunca pensou nisso antes? Aí as pessoas chegam depois com você e falam: cara, mulher, moça, como é que você conseguiu ter tanta sensibilidade? Aí você responde assim: não é sensibilidade, não, é azeite. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso da unção do Espírito Santo, não é para rodopiar, não é para andar no reteté, não. Eu preciso para compor uma música, eu preciso para subir aqui, eu preciso para almoçar, para preparar um almoço, para dirigir o meu carro. Esteja sobre a unção. A unção do Espírito Santo vai te dar capacidade para entender trânsito e você fugir de acidentes e de setas do inimigo. É a unção do Espírito Santo que faz isso na sua vida. Ninguém vai entender o que você às vezes vai fazer, o que você vai falar, porque que você é tão assertivo assim. As pessoas falam: eu não sei o que é, você é diferente. Quando você fala, eu sinto algo diferente. Você entende? Esse diferente não é a expressão da sua capacidade e habilidade humana. O diferente que eles sentem é a manifestação da unção
do óleo, do azeite que está sendo derramado sobre a tua cabeça. Então olha, use os seus dons, use as suas habilidades, use o seu conhecimento, mas não deixa a unção do Espírito Santo de fora daquilo que você vai fazer, não. Convida, fala: Espírito Santo, me unge para essa reunião. Espírito Santo, me une para esta conversa. Quantas vezes eu estou com a Nayane aqui e nós vamos receber famílias, casais para fazer gabinete pastoral, e por mais que eu possa ser pastor, eu falo assim: Senhor, eu não sei qual é a pedreira que vem aí pela frente, mas me unge. Coloca a palavra certa na minha boca. Coloca o pensamento, porque eu não quero piorar a situação. Eu quero resolver a situação. E eu não consigo resolver a situação dando o conselho certo sem a tua unção para me aconselhar, para me ajudar, para colocar os pensamentos e as palavras certas na minha boca. Você precisa da unção amanhã de manhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Talvez mais do que você precisa aqui na igreja. Sabe por quê? Olha, presta atenção. Quem é que você admira na Bíblia? Cita aí: Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, Elias, Eliseu, Josué, Miriam, Esther, Ruth. Quem são as pessoas que você admira? Porque a gente admira uma pessoa baseada nos feitos dela. Fala a verdade. Eu sou um grande admirador de um cara chamado Josué. Talvez seja a pessoa que eu mais preguei. Eu anoto todas as minhas pregações sobre quem eu prego. Josué, para mim, é o top 1 personagem que eu prego, porque eu gosto muito do estilo e do jeito de Josué. Mas quando eu leio Josué e passo a admirar, eu percebo uma coisa: eu não estou admirando Josué pelas suas habilidades naturais, eu estou admirando o azeite dele. Eu admiro o óleo de Josué, eu admiro a unção, porque o que ele consegue executar e realizar seria impossível com as habilidades humanas. E é assim que a unção faz. Quando a unção do Espírito Santo é derramada sobre a sua vida, você consegue fazer coisas excelentes, muito além daquilo que você poderia fazer apenas com as suas características humanas. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Me ajuda a pregar, gente. Meu Deus. Uma coisa que eu acho muito bonita na Bíblia, presta atenção. Jesus, está aí uma pessoa que poderia falar o que quisesse, fazer o que quisesse e do jeito que quisesse, sem dar explicação para ninguém. Mas o próprio Jesus, quando realizava os seus grandes feitos, atribuía a capacitação para fazer ao Espírito Santo. Eu estou falando do Filho de Deus. Eu estou falando daquele que sabia com muita clareza para que ele era ungido, por que ele veio nesse mundo, para que ele veio nesse mundo, como ele realizaria as coisas aqui nesse mundo. Mas mesmo assim, ele atribuía todos os feitos ao Espírito Santo. A pessoa que mais poderia se exaltar era a que mais apontava: não, eu fui ungido pelo Espírito Santo, porque Ele está sobre mim. Nós lemos o texto lá: porque eu estou cheio do Espírito Santo, porque Ele me ungiu para realizar. Então entenda, muito, ou a maioria das coisas que a gente conhece acerca de Jesus, foi Jesus que falou de si. Isso não é arrogância, isso é autoconsciência. Porque arrogância não é saber quem você é, mas é você negar quem te fez assim. Jesus sabia muito bem quem ele era e ele dizia com clareza, mas depois ele falava: eu sou assim porque eu estou cheio do Espírito Santo. Não é arrogância você falar que você tem poder, arrogância é você omitir quem te deu este poder. Esse poder é do Espírito Santo que você tem para resolver os problemas que você não consegue resolver. É o Espírito Santo que tem. Então lá em Lucas nós lemos o Senhor Jesus falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e também para restauração da vista de cegos e pôr eles em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo me ungiu, me autorizou, me capacitou para pregar o Evangelho, libertar cativos e curar os cegos. Jesus não apenas sabia que ele era ungido, mas ele sabia para que ele era ungido. Aleluia. Porque você, entenda, se você entende qual é o propósito da sua unção, você vai ter clareza
quais são os problemas que você precisa resolver. Porque toda unção é dada para capacitar você para resolver um problema específico. Então, se você não sabe qual é o problema pela qual o Espírito Santo te concedeu a unção que você recebeu, ao invés de você resolver o problema, você se torna o problema. Deixa eu perguntar para você: você sabe para que o Espírito Santo te ungiu? Você sabe para que ele te capacitou? Você sabe para que o Espírito Santo te autorizou? Você sabe para que o Espírito Santo te deu poder, te deu revelação, te deu sabedoria? Você sabe? Porque um dos maiores erros que nós temos é saber que somos ungidos, mas não saber para que nós somos ungidos. Você foi ungido para resolver um problema específico. Então, quando você sabe para que você tem a unção, quando todos correm do problema, você corre em direção ao problema. Tem alguém que é assim? Eu conheço aqui na igreja pessoas que eu falo assim, ó, vamos fazer um trabalho ali. Não, pastor, não vão não. Aí daqui a pouco tem gente, pastor, é comigo mesmo. Sabe por quê? Essas pessoas que falam é comigo mesmo foram capacitadas e ungidas para o Espírito Santo para resolver aquele problema. Pastor, como é que eu descubro para que o Espírito Santo me ungiu? Quando todo mundo está desistindo de alguma coisa, você é compelido a ir em direção dessa coisa para resolver, o Espírito Santo te ungiu para aquilo. Porque quando você tem clareza para que você é ungido, você não corre do problema, mas você corre em direção ao problema. Exemplo, Jesus falou, porque ele me ungiu para pregar aos pobres. Enquanto todos da época fugiam dos pobres, Jesus corria em direção dos pobres. E quando ele chegava para os pobres, ninguém entendia porque que ele ia com aqueles povos, com aqueles pecadores. E ele chegava e falava, eu estou aqui com eles porque eu fui ungido para isso, porque eu fui chamado para isso. Então, quando eu sou ungido e chamado, ao invés de fugir de um problema, eu corro em direção a um problema. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Existe uma unção sobre a tua vida, e essa unção, ela te impulsiona, ela te empurra em direção a algo que às vezes muitas pessoas desistem. Que você receba capacitação e autorização do Espírito Santo para fazer aquilo que você foi chamado. Aleluia. Agora deixa eu explicar uma coisa acerca de unção. Isso aqui é muito sério e é importante a gente saber. O Espírito Santo é quem me unge, mas também é o Espírito Santo que me dá dons e talentos. É Ele que desenvolve em mim o seu fruto, é Ele que me dá revelação. Então, na pessoa do Espírito Santo, eu tenho uma miríade de situações, de poderes, de ferramentas, de armas que Ele me concede. Mas eu tenho que entender na palavra de Deus, não apenas para que serve, mas como elas funcionam. Porque entenda, dom do Espírito Santo, Ele derrama conforme Ele apraz. Mas uma vez que Ele dá um dom, a Bíblia fala que os dons são sem arrependimento, ou seja, irrevogáveis. O Espírito Santo dá um dom para um camarada e nunca mais tira. Hoje foi dia de... Porque dom é presente. Você dá um presente, uma vez que você deu presente, ele não é mais seu. Hoje a minha esposa recebeu um presente meu, Dia das Mães. Eu dei um presente para ela, sabe o que ela fez? Pegou e botou o presente no bolso. Você sabe muito bem qual é o presente. Porque eu falei para ela, amor, eu vou comprar... Eu sei que tem loja, tem gente na igreja, tem lojas de roupa. Eu vou comprar um vestido para você, baseado na minha última opção de compra de vestido. Ela falou, meu amor, não dá o vestido não, só dá o dinheirinho, deixa que eu escolho e vou lá e compro. Ela botou no bolso. No momento que ela botou no bolso o presente, ele não é mais meu. Eu não posso... Eu não posso pegar de volta, sabe por quê? Porque dom é presente, e presente a gente não pega de volta, é irrevogável. E unção, pastor? Unção você perde. Se você não sabe usar a unção, se você não entende o parâmetro da unção que Deus te deu, você perde a unção. Como assim, pastor? Eu vou abrir para você a história de Saul. Saul recebeu uma unção, a unção de reinado, a unção para ser um rei. Em um dado momento, ele abriu, cresceu os seus olhos. Eu estava conversando ontem com o pastor Rodolfo, e Deus foi revelando essas coisas no meio da conversa. Ele recebe a unção de rei, mas no momento da sua vida, ele quer usar, usurpar, executar fora dos parâmetros da unção de um rei. Ele começa a querer fazer algo que outra pessoa foi ungida para fazer. Então ele entrega um holocausto
holocausto a Deus, não podendo fazer isso, porque o holocausto a Deus só pode ser entregue pelo sacerdote ou por quem recebeu a unção de sacerdote. E a unção que está na cabeça de Saul não é unção de sacerdote, é unção de rei. Então ele quebra, porque ele não entende os limites e os parâmetros de atuação do seu dom. Então o que ele faz? Ele começa a tomar conta da atribuição que é dada para outra pessoa que tem um outro dom. Então, porque ele usurpou a unção de Samuel e ousou operar fora do parâmetro da sua unção, Deus falou assim: Samuel, vai ungir outro rei. Enquanto Saul ainda era vivo, tinha coroa na cabeça e sentava no trono. Sabe por quê? Porque ele quebrou o protocolo e o parâmetro da unção a qual ele recebeu. Porque ele quebrou o protocolo da unção dele, Deus quebrou o protocolo do reinado. Porque eu acabei de mostrar a rainha e o próximo rei aqui para vocês. Como é que acontece no reinado aqui? Morre o rei antecessor e só depois da sua morte um novo rei assume. Mas porque ele quebrou e não entendeu o limite, o protocolo e o parâmetro da unção que ele recebeu, ele quebrou também a sucessão. Então Samuel unge Davi enquanto Saul ainda é vivo. Entregou o holocausto, desobedeceu outra vez ao Senhor, que era para fazer um negócio e não fez. O texto bíblico diz: e o Senhor tirou a unção que tinha sobre Davi. Dom eu não perco, mas unção? Então entenda, se unção é uma capacitação sobrenatural, por que eu perco? Porque é uma capacidade que vem do céu, mas você tem que ter responsabilidade para cuidar dela aqui na terra. Se você tem uma unção sobre a sua vida, você tem que ser muito responsável com a unção que Deus colocou sobre a sua vida. Porque se você quebrar os parâmetros e protocolos da unção, Deus tira a unção da sua vida. Quantos homens e mulheres de Deus já não foram usados, ungidos do Senhor, grandes pastores e pregadores, eu vejo hoje, eu falo, cadê a unção desse camarada? Ontem eu estava conversando com a Nayane, que eu vi um negócio na internet, que não me deixou feliz não, me deixou triste e angustiado, de homens que um canta, outro prega, que tinham uma unção nacional para o mundo inteiro e não conseguiam pregar para 15 pessoas no local. Cadê a unção dessas pessoas? Porque a minha unção atrai as pessoas que o problema tem que eu posso resolver. Então se pessoas não são mais atraídas a mim, é porque a minha unção não resolve mais o problema delas. Cadê a unção? Deus tira. Quando eu não sou responsável com a autorização. Gente, isso aqui, quem está entendendo essa palavra? Está doendo só um pouquinho, né? O meu nervo ciático está doendo aqui, a chicotada direto nele aqui. Gente, vamos cuidar da unção que Deus derramou sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Vamos entender os parâmetros, senão a gente perde a unção. Quer ver quem entendia muito bem os parâmetros da sua unção? Samuel. Samuel, ele tinha uma unção tríplice. Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. E olha que coisa extraordinária, ele tinha uma unção tríplice sobre a sua vida, mas foi ele que ungiu Saul e Davi. Ele tinha uma unção derramada sobre a sua cabeça, mas ele carregou e derramou sobre a cabeça dos primeiros 2 reis de Israel a unção de rei. Ele tinha uma unção, mas a unção que ele carregava criava reis. Ele não tinha unção de rei, ele não foi rei, nunca seria rei, mas a unção que ele carregava tornava outras pessoas em reis. Ele sabia muito bem qual era o parâmetro, qual eram os limites da unção, do óleo, do azeite que Deus derramou sobre a vida dele. Ele sabia muito bem para que ele foi capacitado e autorizado a fazer, porque nem todos foram feitos para receber uma coroa na cabeça e sentar no trono. Alguns foram capacitados e ungidos pelo Espírito Santo para ficar nos bastidores. Mas se não for a unção do bastidor,
Não tem gente sentando no trono e colocando coroa na cabeça. Não tem gente com holofote. Você está entendendo o que eu estou falando? Por mais que você não esteja às vezes em destaque, a unção que Deus mandou você carregar é a unção que torna pessoas e coloca pessoas em destaque e exalta as pessoas. Então é muito importante você entender que você é ungido, mas para que é a sua unção? Porque mesmo que não seja uma unção de púlpito, de exaltação, de visibilidade, o que Deus colocou na tua mão é o que levanta pessoas, é o que dá destaque para pessoas. Por mais que você não esteja em destaque, a unção que Deus te deu coloca pessoas em destaque, porque nem todos foram feitos para ser reis, nem todo mundo foi feito para colocar coroa, nem todo mundo foi feito para sentar no trono. Então abrace a sua unção e aceite o parâmetro dela. Tem muita gente frustrada porque quer viver a unção do outro. E quando a gente vive a unção do outro, a gente perde a nossa unção, porque existe um parâmetro na unção que Deus colocou na minha vida. Quem está entendendo isto? Tente buscar no Espírito Santo e entender. Eu sei que eu sou ungido. Qual é a minha unção e quais são os parâmetros? Eu não quero viver a minha vida inteira frustrado buscando a unção que Deus colocou na cabeça do outro. E às vezes Ele faz você carregar uma unção que eleva alguém para um local onde você gostaria de estar. Isso não quer dizer que você é menor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma unção. Nesta igreja, a minha unção não é mais importante do que a sua. Porque eu consigo fazer coisas que Deus me colocou e resolver problemas nessa igreja que você não consegue resolver. Mas existem muitos problemas dentro do ambiente desta igreja que você consegue resolver, que eu nunca teria a capacitação e a capacidade de resolver. Ah, pastor, mas você prega para pessoas e abençoa as pessoas. Eu só abençoo porque as pessoas estão aqui. Se não tivesse ninguém aqui, não teria como ungir. Então eu preciso da unção que Deus colocou na tua vida, tanto quanto você precisa da unção que Deus colocou na minha vida. Você entende? A minha unção não é maior, ela é diferente. Como é que Saul seria rei se não tivesse alguém que carregava uma unção para torná-lo rei, mesmo não sendo rei? Aleluia! Deus coloca uma unção na tua vida, meu irmão, para elevar pessoas, para levantar pessoas, para abençoar pessoas. Entenda a sua unção e os parâmetros e limites dela, e tenha uma vida ungida, abençoada e feliz. Seja bem resolvido com a unção que Deus derramou sobre a tua vida. Eu sinto o Espírito Santo nisso aqui. Porque quando a gente entende a unção, a gente aproveita os benefícios dela. Porque a gente vive frustrado querendo viver a unção do outro, e quando a gente está fora do nosso parâmetro, a gente não consegue viver os benefícios que a nossa unção nos confere. Olha os benefícios da unção de Davi. Quais são, pastor? Eu já falei alguns. O que a unção do Senhor me confere? Você aprende coisas que livros não ensinam. Então, quando você vai fazer qualquer coisa, você inicia numa vantagem invisível, que vai além da experiência e da preparação formal. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Segundo, na vida de Davi, qual foi o benefício da unção que ele recebeu? A unção de ser preciso. Diga precisão. Davi usou um estilingue e uma pedra. E a pedra acertou justamente o local onde Golias não tinha proteção da sua armadura. Ele estava todo coberto, todo blindado, todo protegido, a não ser por um pequeno espaço que dava na sua testa. E Davi pegou e soprou e jogou e acertou justamente. Ele foi preciso, ele foi cirúrgico. Ele acertou justamente o local que precisava acertar para derrubar o gigante. Qualquer outro não derrubava. Precisão. Aí a gente vai falar, claro, pelas aplicações bíblicas, mas pastor, ele matou urso e leão. Meu irmão, não me interessa se ele matou urso ou leão. Para uma pedra daquela bater naquele local, teve que ter um sopro do Espírito Santo para levar aquela pedra. Ele não fez aquilo com a habilidade natural dele, não. Foi sobre a unção do Espírito Santo que ele fez aquilo. Eu não vou dar para você aqui uma aula de aerodinâmica. Eu chamaria o pastor Ribeiro e ele daria para você um CETASC só de aerodinâmica. Um piloto de caça da Força Aérea Brasileira, um brigadeiro da aeronáutica que entende tudo disso. Quando você joga uma pedra, existem tantas influências sobre aquela pedra, tanta resistência, tanta coisa que empurra o vento, a chuva, o sol, a umidade, que vai direcionar o formato da pedra, a forma como ela é lançada, o material que ela é lançada, a força
força que ela é lançada para atingir o local. São tantas coisas que precisam somar. Mas sabe o que eu quero poder entender? É que a unção que foi derramada sobre a vida dele deu para ele precisão. Então quando ele joga a pedra, independente se era chuva, se era sol, se a umidade é 30%, 90% ou 100%, tinha um vento soprando a pedra assim, ó, e fez a pedra ser direcionada e dava para ela um pouco de resistência aqui, um pouco de resistência para atingir justamente o local preciso. Você lembra que quando todos estavam no cenáculo, desceu o Espírito Santo e o Espírito Santo fez um som como de um vento impetuoso. Meu irmão, no momento que saiu a pedra daquele estilingue, um vento impetuoso foi soprando aquela pedra e jogou aquela pedra bem na cabeça do gigante que foi derrubado. Por quê? Porque quando você tem a unção do Espírito Santo e você trabalha no parâmetro da sua unção, você é preciso naquilo que você faz. Você é cirúrgico Gente, vamos falar a verdade? Quem é que não quer mais gastar tempo tentando várias portas, vários relacionamentos, várias estratégias, vários tipos? Pastor, eu estou atirando para todo lado. Você precisa de precisão. E sabe quem pode te dar precisão? O Espírito Santo de Deus, com a unção que Ele derrama sobre a sua vida. Precisão. Precisão é quando você fala a coisa certa, na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa. E Deus, quando você está debaixo da unção do Espírito Santo, você já tentou várias vezes, mandou e-mail para todo mundo, Ele vai te colocar de frente com a pessoa que resolve e vai colocar a palavra certa na tua boca, para você ser visto, notado, lembrado por a pessoa que toma a decisão para pegar e elevar você, ou pegar a sua ideia e contratar você. Você entende isso? Você está numa sala de reunião, está todo mundo falando, aí você fala a coisa precisa e certa, e todo mundo vai falar: que sensibilidade. Qual a resposta que você vai dar? Não é sensibilidade não, é azeite. Porque o azeite me faz preciso. Outra coisa, e aqui eu termino, pode subir os músicos aqui. Coral segura um pouquinho, só os músicos, depois eu chamo vocês. O Espírito Santo de Deus, e aqui eu vou tocar num assunto sensível. Eu não gosto de ficar passando pano em assuntos sensíveis não. A gente está na revista de 1 aos Coríntios, meu irmão. A gente está tratando só assunto cascudo aqui. Sabe o que o Espírito Santo me dá? E deu para Davi? Blindagem e proteção. E aí eu quero citar, para aplicar isso, o Salmo 105, versículo 15. Não toque nos meus ungidos. Esse texto caiu tanto em descrédito, mas deixa eu falar, está na Bíblia. Não é porque caiu em descrédito que é errado e é mentira. É verdade, continua sendo verdade, independente de quem usa a unção fora do parâmetro da maneira errada. Sei que a frase caiu em descrédito, mas esse texto é verdadeiro. Não toque no ungido do Senhor. E você viu a volta inteira, a base inteira que eu dei para você? Mas pastor, tem ungido que foi tocado? Sim, porque estava atuando fora do parâmetro da unção. Deus tira a unção. Enquanto estava ungido, não tocava não. Por que foi tocado? Porque estava sem unção. Para aquilo que foi chamado. Não é em tudo não, porque tem muita gente que foi chamado para algo, tem muito sucesso na vida profissional, mas na vida de casa é um terror. É terrível, não sabe lidar com relacionamentos. Conheço muita gente assim. Tem um chamado, um dom, um talento, uma unção muito grande para negócios, mas uma péssima unção e chamado e dom para relacionamentos. Não toque nos ungidos do Senhor. Se você tem a unção de Deus, está atuando na parâmetro da sua unção, ninguém te toca. É o que esse texto diz. Davi saiu para o duelo com o homem mais temido da época, o melhor e maior guerreiro daquela época, o homem mais temido da terra. Quando ele acaba, ele mata, tira a cabeça, e o texto da Bíblia fala, ele não teve nenhum arranhão, ninguém tocou nele, nenhum roxo, nenhuma escoriação, porque ninguém toca no ungido do Senhor. Sabe por que isso é interessante? Sabe por que você é protegido? Você já botou óleo em algum objeto? Pega um vaso, um vidro, joga azeite lá, derrama o óleo, tenta pegar, escorrega. Sabe por que você precisa da unção? Porque quando teu inimigo quer te pegar, quer te tragar, quer fazer uma emboscada contra você,
você fica escorregadio porque você é cheio do óleo. Você está entendendo o que eu estou falando? Um ungido não quer dizer que você não vai receber ataques. Vão tentar contra você, mas quando forem te segurar, você está escorregadio porque você está cheio do óleo. Busque ser ungido do Senhor para você não ser encurralado pelos seus inimigos. Quando eu estou todo oleoso, meu irmão, ninguém consegue me segurar não. E Davi precisou de muito óleo. Porque Davi não apenas precisava de óleo para se livrar de inimigos externos, mas ele teve que se livrar de inimigos internos. Davi foi o único rei de Israel que foi ungido 3 vezes na casa do seu pai Jessé, em Hebrom, em Jerusalém. 3 vezes esse homem foi ungido. Por que ele precisava de tanto óleo? Porque os inimigos que queriam matá-lo não eram só os externos, eram os internos. Saul, o rei que o antecedeu, tentou contra a vida dele inúmeras vezes. E em todas as emboscadas que ele tentava contra Davi, Davi escorregava. Quem é ungido sempre vai escorregar, vai se livrar, vai ter livramento das tocaias, das armadilhas que intentam contra a sua vida, porque o óleo está na sua vida. E quem é ungido do Senhor, ninguém toca. Você está entendendo esse texto? Ninguém toca no ungido. Pode até tentar, mas não vai conseguir segurar, não vai conseguir tragar. Então, para eu terminar isso aqui, a gente entrar na Santa Ceia, você precisa da unção do Espírito Santo, não apenas porque a unção te capacita para fazer algo, mas a tua unção tira a capacidade do teu inimigo de te alcançar. Isso é maravilhoso. Você entende isso? A unção que tinha na vida de Davi capacitava ele para atingir uma pedra na cabeça de um gigante, mas ao mesmo tempo incapacitava, tirava a capacidade, tirava a autoridade, tirava a autorização daqueles que queriam dar cabo à sua vida. Se você tem a unção do Espírito Santo, você vai ser preparado para realizar, e aquilo que intentam contra a tua vida vai cair por terra, porque você é escorregadio, você é cheio do óleo, do azeite e da unção do Senhor. Quantos estão entendendo isso? Dê uma glória a Deus. Deixa eu passar. Meu amor, sobe aqui comigo, eu quero fazer a Santa Ceia hoje. Vou mudar um pouquinho aqui, eu ia convidar, mas eu quero subir aqui para fazer a Santa Ceia. A unção que nós recebemos é que nos capacita de realizar e resolver um problema específico. O Senhor Jesus falou: eu fui ungido para isso, para isso, para isso e para isso. Se você ainda não sabe, busque no Espírito Santo clareza, sabedoria e revelação para entender para que ele ungiu. Porque eu estou falando com um grupo de pessoas ungidas aqui nessa igreja. Eu sinto a unção do Espírito Santo sendo derramada aqui. Ele está abrindo mente de pessoas, ele está trazendo informações para pessoas, dando inteligência para você entender para que você foi chamado. O coral pode subir enquanto isso. Suba aí, coral, suba aqui comigo. Sobe aqui, meu amor. Essa mesa de Santa Ceia, ela demonstra para a gente que Jesus sabia muito bem o que ele veio fazer na terra. Ele sabia: eu vou viver entre eles. Pode entrar aqui pela frente, gente. Eu vou passar um pouquinho aqui, tá? Hoje eu desprogramei tudo. Mas quem está recebendo, quem está sentindo a unção que está aí nesse local? Hoje eu vou descer, eu vou viver, eu vou crescer, eu vou discipular, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Você entende? Teve um momento, olha que doideira, teve um momento que Jesus até, eu não digo que ele pensou atrás não, porque tudo é perfeito, ele não volta atrás, mas ele fala assim: Senhor, Deus, Pai, passa de mim esse cálice. Aí ele lembrou do parâmetro. Não, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, eu sei muito bem a razão pela qual tu me enviou para cá. Eu sei que eu preciso morrer em morte de cruz. Eu sei que o meu sangue precisa ser derramado para a remissão dos pecados. Eu sei que eu preciso ser chicoteado e humilhado e pisoteado pelos homens, porque existem profecias que eu tenho que cumprir, e eu tenho muita clareza nisso. Hoje nós vamos participar de um banquete espiritual, porque alguém tinha um conhecimento integral da sua unção. Ele não apenas sabia que era ungido, mas sabia para que ele era ungido. Foi o Espírito Santo
que autorizou e capacitou Jesus a morrer. Aí, se você viu na mensagem passada, ele ressuscitou. Mas quem foi que ressuscitou Jesus? O Espírito. Eu estava conversando com o pastor Rodolfo ontem, meu irmão. Se não fosse a minha esposa falando, vamos, ia cair o fogo lá na nossa sala. Tudo que Jesus fazia, gente, era pela unção do Espírito Santo. Aquele homem andava ungido. E sabe o que ele fala? Vocês também podem andar com essa unção. É por isso que ele vai e ele fala assim: convém que eu vá, porque se eu não for, não será enviado para vocês o Espírito Santo. Então, ele tem tanta certeza do seu papel, da sua função, que ele sabe exatamente o momento de sair de cena. Porque ele fala, daqui para frente vai acontecer e ser derramado sobre vocês algo que não sou eu que vou fazer, mas é o Espírito que habita dentro de mim.